para repercutir o Fla-Flu, que terminou 0-0 agora há pouco no Maracanã. O Felipe Luiz está começando a sua carreira de treinador, mas uma coisa a gente já pode dizer: o Fluminense, dirigido pelo Mano Menezes, é a equipe que mais atormentou e apurrinhou a vida do Felipe Luiz, porque hoje foi o segundo jogo do Flamengo do Felipe contra o Fluminense do Mano, e mais uma vez o Felipe Luiz não conseguiu levar vantagem. De novo, embora o resultado tenha sido pior para o Fluminense, porque com esse empate 0-0 o Fluminense está praticamente descartado do Campeonato Carioca, fica numa situação muito difícil, mas no campeonato à parte, no Fla-Flu, na rivalidade, os tricolores podem dizer o seguinte: o Fluminense do Mano não perdeu para o Flamengo do Felipe Luiz, e pelo contrário, encarou, amarrou, criou dificuldade, ganhou uma vez lá no ano passado e dessa vez empatou. E foi exatamente isso que aconteceu, minha gente. O Mano, ele montou um esquema que ele neutralizou as virtudes do time do Felipe Luiz, a saída de jogo do time do Felipe Luiz, que começa lá com o Rossi, que tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que tem os volantes. O Pulgar hoje era o grande responsável por essa saída, uma marcação alta adiantada, foram 2 linhas de 4 adiantadas, que bloquearam essa saída de jogo do Flamengo. E o Flamengo não foi competente para quebrar essa linha, para furar essa linha, e aí deu no que deu. O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo, bloqueou o Flamengo. Linhas adiantadas de marcação, impedindo uma saída de jogo do Flamengo. Perdão, aqui estou com uma tosse chata. Impedindo a saída de jogo do Flamengo, que começa lá com o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, muito importante. O De La Cruz, que não esteve em campo hoje, muito importante para dar esse dinamismo maior ao meio campo, essa transição, ela fica muito mais rápida com o De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo, e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, tá muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito, o gramado estava alagado, o gramado estava pesado. É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa, e não foi. Então o Fluminense do Mano Menezes soube neutralizar o Flamengo do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei que o Felipe demorou muito para mexer no time, muito, né? Ele fez as primeiras alterações ali, Luiz Araújo e Juninho, claro que ele mexeu logo no início por causa da lesão do Alexandre, mas foi logo no começo que o Ayrton Lucas entrou. Mas assim, no segundo tempo e até mesmo no intervalo, ele já poderia ter trocado peças. Era nítido já no primeiro tempo que o Flamengo estava encontrando dificuldade. O Fluminense encaixou a marcação. O Fluminense não deixou o Flamengo se impor. O Fluminense marcou o Flamengo de tal forma que o Flamengo não conseguiu fazer o seu jogo. E lá de trás tentava a ligação direta, porque a bola não passou pelo meio-campo do Flamengo. Então o Felipe, ele poderia ter tentado alguma coisa antes, já mesmo no intervalo. Não fez isso. Esperou, colocou o Juninho e o Luiz Araújo, e depois, já aos 39, 40 do segundo tempo, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Alan. O Cebolinha que teve a grande chance do jogo e a grande chance do Flamengo para fazer o gol no final. Então achei que o Felipe não foi bem hoje,
o Flamengo não foi bem, mas um mérito do Fluminense muito grande nessa situação. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Em tempos recentes, o Fluminense, se você for ver, mesmo na época de Fernando Diniz, é o time que melhor encaixa o seu jogo contra o Flamengo, é o time que sabe usar as artimanhas que desfocam o Flamengo. E hoje foi uma situação bem parecida. Taticamente, o Mano Menezes montou a sua equipe para impedir o Flamengo de Felipe Luiz de avançar e se impor. E conseguiu o seu objetivo. O empate foi ruim para o Fluminense. O Fluminense está praticamente fora do campeonato. O Fluminense não jogou. Cara, pergunta para o torcedor do Fluminense. Agora, se você está perto de um tricolor, pergunta para o torcedor do Fluminense o sentimento dele. O torcedor do Fluminense, nesse momento, está satisfeito. Eu garanto. Se tiver algum tricolor aqui na live, pode aparecer e se manifestar, por favor. Está satisfeito. Por quê? Qual era a expectativa antes da partida? O Flamengo vem de um grande jogo contra o Botafogo, que dominou inteiramente o Botafogo, ganhou com sobras. Vem de uma goleada no meio de semana contra um time pequeno, mas é uma goleada. E aí chega no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que não estava jogando bem. O Fluminense fez hoje o seu melhor jogo até aqui na temporada. A equipe muito comprometida taticamente. A equipe executou o plano de jogo com perfeição. A expectativa era que o Flamengo vencesse o jogo e vencesse até bem. Mas o Fluminense não deixou isso acontecer, né? O Fluminense é um time que sabe jogar contra o Flamengo. Eu até citei o exemplo aqui do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona muitas vezes está em dificuldade na temporada e tal, mas quando encontra o Real Madrid, ele cresce. Ele joga o seu melhor futebol. É o caso do Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense é um time... A história mostra isso, né? Embora o Flamengo tenha mais vitórias no geral e o Flamengo tenha passado o Fluminense em número aí de vitórias, em decisões, aquela coisa toda, mas o Fluminense é um time que historicamente dá trabalho ao Flamengo. Sabe jogar contra o Flamengo. E o Mano Menezes, que é um treinador muito experiente, o Felipe é um iniciante, o Mano Menezes encontrou uma forma de bloquear o Flamengo do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, durante o jogo, ele não conseguiu sair. Eu queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos ontem na televisão e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora porque o Flamengo é um clube porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho
não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar pro futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. E isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Nos últimos dias, o Flamengo voltou a ser citado nas especulações envolvendo Lucas Paquetá, que atualmente defende o West Ham, da Inglaterra. O jogador, que nunca escondeu seu amor pelo Mengão, pode sim retornar para casa, mas para isso, a torcida precisa ter paciência. Isso porque o staff do atleta aguarda o julgamento do caso de suspeita de envolvimento em manipulação de apostas esportivas, que está marcado para março. Esse julgamento é crucial para definir os próximos passos da carreira do jogador, pois caso seja absolvido, o caminho fica livre para uma negociação com o Flamengo. Agora, se for punido, a situação se complica bastante, e até a continuidade da carreira dele no futebol pode ser impactada. E para deixar essa história ainda mais interessante, o empresário de Lucas Paquetá esteve no Ninho do Urubu na última terça-feira e se reuniu com José Boto, diretor do Flamengo. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, que sempre está por dentro dos bastidores do Mengão. Segundo Vene, na conversa entre o representante do jogador e a diretoria rubro-negra, ficou claro que Paquetá está com as portas abertas para voltar ao Flamengo após o julgamento. Ou seja, o Flamengo não só está atento à situação do jogador, como também há uma sinalização positiva do lado do próprio atleta para um possível retorno ao clube que o revelou. Agora, vamos analisar essa situação com calma. Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027 e é um dos jogadores mais importantes da equipe inglesa. O clube inglês investiu pesado para tirá-lo do Lyon e dificilmente vai liberar o jogador sem uma boa compensação financeira. Porém, se o Flamengo realmente quiser o retorno do meia, pode tentar uma negociação, seja por empréstimo ou até uma compra definitiva, dependendo das circunstâncias. Além disso, um fator importante nessa história é a vontade do jogador. Caso Paquetá manifeste um forte desejo de voltar ao Brasil e atuar novamente pelo Flamengo, ele pode pressionar o West Ham para facilitar essa negociação, como já vimos em outras transferências no futebol mundial. Outro ponto a se considerar é que o Flamengo precisa de reforços para a posição de meio-campo, e Lucas Paquetá cairia como uma luva nesse time. Com sua qualidade técnica, visão de jogo e identificação com o clube, ele seria um reforço de peso para disputar títulos e elevar o nível do elenco. Vale lembrar que Paquetá sempre deixou claro que tem um carinho enorme pelo Flamengo e nunca descartou a possibilidade de um retorno. Mas e aí? Torcedor, será que esse sonho pode se tornar realidade? O que vocês acham dessa possível volta de Lucas Paquetá ao Mengão? Deixem suas opiniões nos comentários. Quero saber o que vocês acham dessa notícia. Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Com isso você ganha vários benefícios. Vai lá conferir. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquela curtida no vídeo para fortalecer nosso trabalho. Saudações rubro-negras.